O diabetes do tipo 2 é o tipo mais comum de diabetes e hoje, infelizmente, ele acomete mais de 350 milhões de pessoas no mundo todo. E por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão cada vez mais sedentárias, estão ganhando mais peso e têm hábitos alimentares cada vez piores. Sabe-se que o principal fator de risco associado ao diabetes é a obesidade. E 90% dos pacientes que apresentam diabetes são obesos ou estão na faixa de sobrepeso, aqueles pacientes que têm um IMC acima de 25. Como que acontece o diabetes do tipo 2? Existem dois mecanismos principais. Inicialmente, o paciente ainda é capaz de produzir insulina, mas devido ao excesso de peso e algumas alterações hormonais que acontecem no próprio tecido gorduroso, existe uma dificuldade da ação da insulina, que é o hormônio capaz de retirar o açúcar do sangue e levar para a célula, para que ela possa aproveitar o açúcar como fonte de energia. Essa dificuldade de ação da insulina, dificultando a saída do açúcar do sangue para a célula, se chama resistência à insulina, que é a fisiopatologia básica do diabetes do tipo 2. Mas, ao longo dos anos, como existe uma necessidade pelo pâncreas de aumentar a produção de insulina, porque a insulina não consegue agir bem, ele pode ficar cansado e estressado num certo momento. E isso, para um paciente que não faz tratamento, acontece cerca de 8 a 12 anos após o início da doença. E o pâncreas ficando estressado, ele começa a reduzir a sua produção de insulina, num processo que se chama falência pancreática. E é nesse momento que o diabético do tipo 2 vai ter indicação de começar a fazer uso da insulina. No primeiro momento, a gente acaba tratando o diabetes do tipo 2 com medicações que ele toma via oral, pela boca, com comprimidos. Bom, e quais são os principais fatores de risco? Onde eu posso agir para tentar mudar e minimizar os meus riscos de me tornar uma paciente diabética? O principal fator de risco é a obesidade, como eu mesma comentei. A gente sabe que os pacientes obesos que perdem peso no início de um diagnóstico, a própria perda de peso já é capaz de fazer com que haja um controle glicêmico total. E muitas vezes o paciente não precisa fazer uso nem de medicação. Então, controlar seu peso é extremamente importante. Outro fator de risco importante é a história familiar. Hoje em dia já se sabe que a genética é muito importante. Se você tem um parente de primeiro grau que tem diabetes, tome cuidado. Tome mais cuidado com a sua alimentação, com o seu exercício, com o ganho de peso, porque você tem um potencial grande sim para se tornar diabético, assim como seus familiares. Bom, como eu estou falando aqui, o diabetes do tipo 2, na verdade, ele envolve uma complexidade multifatorial, ou seja, várias causas para justificar o aparecimento dele. Falamos da obesidade, da história familiar, mas algumas raças são mais predispostas a apresentar diabetes. A raça que tem mais tendência a ter diabetes são as populações de origem asiática, seguido depois pelos negros e por último os brancos. Você pode até pensar, nossa, mas nos Estados Unidos são todos brancos, por que eles têm tanto diabetes? Justamente porque são obesos e se alimentam muito mal. Outro fator de risco importante é a distribuição da gordura corporal. Os pacientes que têm uma gordura principalmente localizada em região abdominal têm maior resistência à insulina, maior infiltração de gordura no fígado, que é a esteatose hepática, e maior risco de desenvolvimento dessa doença. Outro fator de risco importante é a idade, como eu mesma disse. O diabetes do tipo 2 aparece mais em pacientes depois dos 45 anos, certo? Outros fatores que a gente também pode citar: a falta de atividade física, a presença do cigarro, que aumenta em cerca de 4 vezes o risco de aparecimento dessa doença, e algumas situações clínicas específicas, como o pré-diabetes, que é definido pelo quê? Por uma glicemia de jejum que fica ali limítrofe entre o normal, que seria de um valor de até 100, e o valor de diabetes, que é acima de 126. Aqueles pacientes que têm aquela glicemia entre 100, 110, 115, que são chamados de pré-diabéticos, eles têm o risco de desenvolver a doença ao longo dos anos muito maior do que a população que tem uma glicemia normal. Portanto, a gente deve agir diretamente nesses pacientes, melhorando o estilo de vida deles. Outra situação importante que cabe lembrar é a síndrome dos ovários policísticos e o diabetes gestacional.
Quem apresenta alguma dessas duas patologias tem também uma resistência à insulina aumentada e, portanto, maior risco de desenvolver a doença. Algumas medicações aumentam o risco do diabetes também, que são os corticoides, muito usados para tratar alguns tipos de dores, alguns tipos de alergia. Por isso que a gente sempre recomenda que se tenha muito cuidado com o uso de corticoides, porque são medicações que sabidamente são capazes de aumentar os níveis de açúcar no sangue. Cuide de você, cuide da sua alimentação, cuide da sua saúde e faça atividade física. Se você conseguir se manter magro, mesmo que você tenha uma genética ruim, uma história familiar ruim, você conseguirá reduzir o seu risco de ter essa doença no futuro.